Você está no canal Cortes Teológicos. Nossos vídeos ajudaram você a se aprofundar no conhecimento de Deus e das Escrituras. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Aproveite o vídeo e deixe seu comentário. Ministério feminino. Eu sei que é algo que você tem estudado, né? E é algo que está em discussão. Na verdade, o papel da mulher em todos os aspectos e até mesmo fora da igreja tem sido falado muito sobre isso, né? Daquilo que você tem estudado, como é que você tem visto o cenário atual? O que a Bíblia nos fala sobre ministério feminino? Assunto, né? Eu tenho estudado bastante porque foi uma necessidade minha, né? Tô no ministério, casei, já entrei assim pro ministério, então eu sempre tive uma dúvida assim de como me portar. Isso. Porque eu não queria ser uma mulher ministreira, você entende, né? Que só se dedica ao ministério e a casa tá um caos. E eu também não queria ficar idolatrando a casa. Ou os filhos e tal, mulher anos 50, americana, não sei. Entende, né? O estereótipo. Aquele cartaz, né? Isso, eu não queria ser infiel a Deus naquilo que ele estava me chamando. Então eu sempre, assim, ficava pensando assim, qual o equilíbrio? E sentia muita falta de mulheres mais velhas nessa jornada, né? Às vezes a geração passada não conseguia... cada um se dedicou para um lado, enfim. Eu vou dar um exemplo, né? Do que está acontecendo agora. Eu recebi alguns comentários. Poxa, que legal a conferência e tal, mas cadê as mulheres? Onde estão as mulheres, né? E realmente é uma questão de a gente se perguntar. Agora, quais são as linhas que existem em relação a isso? De forma geral, a gente tem duas linhas. Duas linhas. Isso. Elas são... Isso é até recente. A gente tem o complementarismo e igualitarismo. O complementarismo diz que homem e mulher são iguais diante de Deus, mas os papéis, as funções são complementares. Então, assim, um homem e uma mulher têm a capacidade igual, são iguais diante de Deus em valor, em essência, mas a função, né, vamos dizer assim, a economia, né, o desenvolvimento de como que funciona, tanto na família quanto na igreja, é diferente. Então tem algumas coisas que você só para homem e outras, enfim. Igualitarismo, homem e mulher são iguais diante de Deus e em papéis também são iguais. Podem então, fazer exatamente o que um ou outro pode fazer. Iguais e tal. Então a questão, por exemplo, da submissão no igualitarismo, ele já não aparece tanto. Então a submissão normalmente é interpretada como algo depois da queda. E a redenção, Jesus eliminou, então... questão de submissão e autoridade. No complementarismo, não. Existe submissão e autoridade. Agora, qual é a diferença? Nuances novas, diferentes que a gente tem. No Brasil, a gente não tem isso tão claro. É mais nos Estados Unidos. No Brasil, acho que as pessoas ainda estão, tipo assim, tô vivendo. Vamos levando, né? Vamos levando. Daqui a pouco a gente para falar desse assunto. Depois a gente vê como é que é na prática. Nos Estados Unidos, a gente tem hoje o que a gente poderia chamar de complementarismo generoso ou complementarismo estreito e o complementarismo amplo. O que é o amplo? É que a questão da submissão ela é muito mais ampla e no estreito ela é só para o casamento. Hoje, eu poderia me definir como nesse estreito. Que é a submissão no casamento. Porque na prática, no complementarismo amplo, ele é bem mais conservador. E a mulher, por exemplo, não poderia exercer cargo de autoridade nenhum sobre homem. Então, ela não poderia ser policial. Em qualquer esfera da sociedade, entendi. Isso. Então, é mais ou menos essa divisão que a gente tem hoje. E pra você, qual tem feito mais sentido, assim? O complementarismo estreito, né? Ou generoso, né? Hoje a gente pensa, como a gente definiria bem na prática? Homem e mulher são iguais diante de Deus, obviamente, submissão no casamento, mas, então dentro do lar a gente tem a submissão, mas na igreja também a gente tem uma estrutura que Deus colocou, é que o presbitério ou o governo da igreja é com homens, qual palavra eu poderia usar? Ungidos por Deus, chamados por Deus, porque quem fala isso é a esposa do Tim Keller. Mulher não pode ser presbítera. Por quê? Porque fica feio o termo. Pode ser uma boa resposta. Esteticamente fica mesmo. Ela fala o seguinte... O apóstola, né? Fica meio estranho. Fica esquisito. Não é que... Ó, Deus falando, né? Olha aí. Deus fala até na linguagem. Mas, ó, ela fala o seguinte... Não é que mulher simplesmente não pode fazer parte do governo da igreja. É que vários homens também não podem. Vários homens não estão qualificados. Não é só uma questão de gênero. É uma questão de qualificação e chamado de Deus. Então, existe uma lista bem criteriosa em 1 Timóteo 3 sobre quem que deve ser presbítero e diácono na igreja, né? Sim. Presbitério. Então, no estreito, o governo da igreja é por presbíteros, de acordo com o padrão de Deus, homens, mas outros cargos de liderança estão tranquilo para uma mulher exercer, inclusive ensino.
Ok. Tá, então aí os textos que falam sobre a mulher não ensinar, eles são interpretados de forma contextual. Isso. No estreito. Mas vou usar aqui a Kate Keller, que foi quem mais eu tenho usado, no livro Jesus... Eu já esqueci o nome do livro. Jesus, Mulheres e Questões de Gênero, acho que é. Jesus, Justiça e Ministério de Mulheres. Tá. Da Kate Keller, a esposa do Tim Keller. É um livro bem pequenininho. Na verdade, lá em casa a gente já cria bem parecido com ela. Mas quando eu li o livro, eu falei, gente, que mulher gênia. Não, o Tim Keller é isso, né? Você fala, eu acreditava nisso, mas ele falou de uma forma... Poxa! Que isso? É exatamente isso aqui. Ela faz uma exegese do texto sobre o silêncio da mulher na igreja e tal. Ela pega os textos de terror lá. De terror. Ela fala exatamente isso que as feministas não gostam. E ela vai fazer uma exegese do texto e ela é, assim... Ela é muito chique. No livro ela fala assim, se você quiser saber mais sobre isso, você lê fulano de tal, que ele já fez um trabalho hermenêutico sobre isso aí. Tipo assim, super... Ela é muito boa. E ela interpreta, por exemplo, falando que quando Paulo está falando sobre a mulher ficar em silêncio no culto, versículos antes ela falou que quando a mulher for profetizar, ela use o véu. Não é? Se é para a mulher ficar em total silêncio e não pode falar hora nenhuma num culto, como que antes ela podia profetizar? Profetizar é uma coisa bem séria e usando o véu. Então ela explica que Paulo, na verdade, está organizando o culto ali, né? Regulamentalizando o culto, né? E aí ela vai explicar, não vou gastar tempo, porque é bastante coisa hermenêutica, detalhezinho ali, mas resumindo, ela vai dizer, não só ela, né? Mas vários teólogos, que a mulher pode ensinar, mas não exercer ensino autoritativo. Qual a diferença? Boba. Por exemplo, se a gente for usar os apóstolos como exemplo, na época do início da igreja, tem muitas heresias rondando a igreja. Tá. E quem que diz o que é certo e o que é errado? O que é o verdadeiro ensino ou não? É quem governa a igreja. Tá? Então, como se fosse um pai de família ali, né? Uma pessoa que está liderando. Então, nesse sentido, a mulher, ela não define a doutrina do que é heresia ou o que não é. Não só a mulher, mas vários homens que também, entendeu? É geral, a gente está focando na mulher, mas é geral. Sim. Então, na época, por exemplo, ali dos apóstolos, lembra que eu falei do bom depósito da fé, que permaneceu durante toda a história da igreja? Isso foi graças ao trabalho da liderança na época da igreja, da primeira igreja, a igreja primitiva ali. Mas isso continua, porque as heresias continuam e tudo mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá de casa. E do meu ministério. Okay. Quando eu dou aula do Sermão do Monte, eu não falei ainda na igreja, não dei aula sobre questão de divórcio, porque é um ensino autoritativo. Como que a igreja vai lidar com divórcio e novo casamento. Um exemplo. Ok. Eu pulo. Até quando eu vou pregar em outras igrejas, eu pulo. Eu falo, gente, eu não vou ensinar isso aqui. Só uma coisa, Deus odeia o divórcio e pronto. Porque eu acho que até mexe com questões da eclesiologia da igreja. E eu, como uma pregadora convidada, prefiro não... Você não sabe qual é a linha ali. Exatamente. Estou dando um exemplo externo e local, né? Então, definir qual vai ser a crença da igreja, né? A confissão de fé da igreja, por exemplo. Eu acredito que as pessoas têm problema com essa questão. Até eu lembro que eu estava num painel de perguntas em uma igreja e a gente falando um pouco disso, né? Porque a gente tinha que quebrar essa hierarquização da igreja e tal, falando disso. E aí começou a falar de presbitério, diaconia e tal. Aí alguém levantou a mão e falou, cara, mas não é uma hierarquia? Né? E eu percebo que muitas pessoas têm problema com essa questão da hierarquia, né? Tem dificuldade, isso... A carne já, né, alguém que tá acima do outro no sentido ali da estrutura e tal, porque não entendeu o que é hierarquia no reino de Deus. Exatamente, concordo. Porque, tipo assim, no reino de Deus, quanto mais alto você tá nessa hierarquia, mais você se complicou na vida. Exatamente. Ele tá dizendo, quem quiser ser o maior, sirva a todos. Então, assim... Quase que não queira ser o maior, porque quem for o maior... A responsabilidade é grande. É muito grande. Então, eu percebo gente brigando para estar num lugar de total complicação. Então, por exemplo, hoje, eu, né, junto com o Thiago, formamos um presbitério da família de Zascope. E, cara, Sim. acaba terminando tudo nas nossas costas. Quando dá esse probleminha aqui, alguém resolve, aumentou. Chega pra gente. Douglas, entendeu? Você sabe que esse livro da Kate Keller, eu lembro que eu li o título e falei, nossa, esse título não faz sentido, mas faz. O título é Jesus, Justiça e Ministério de Mulheres, né? As questões de gênero. Justiça por causa disso, porque normalmente quando a gente ouve sobre essa estrutura que Deus colocou, as mulheres pensam assim, mas é injusto.
É injusto eu não ter oportunidade de ser uma presbítera, de liderar o governo de uma igreja. E no final do livro ela fala sobre esse mistério de Deus, que Deus ordena coisas que a gente não sabe necessariamente por quê. Então, tem essa questão de confiar de que o que Deus coloca é bom, né? Isso, que Deus pede de nós é bom. Mas ela coloca no final do livro, me impactou muito, ela fala o seguinte: Deus se expressa através da família, através de homem e mulher, em parceria, submissão. Eu vou ser bem assim, sincera. Eu acho igualitarismo muito mais fácil. Uma vez esses dias eu briguei com o Ângelo, eu falei, nossa, igualitarismo é bem mais fácil. A gente faz um voto aqui, né, sei lá. Você finge que concordou comigo, eu finge que... É bem mais fácil. O complementarismo é muito difícil. Aí eu pensei assim, deve ser de Deus mesmo, porque precisa da graça de Deus, sabe? Precisa de quebrantamento, precisa ouvir Deus junto, é muito mais difícil. E a Kate Keller fala, isso é o evangelho sendo pregado. Quando você vê uma família, um homem e uma mulher, andando conforme o padrão de Deus, a mulher submetendo, sem ser explorada, né? Sem ser oprimida. Quando o mundo vê isso, eles não vão acreditar. Tipo, como é possível isso? Isso não é possível. Não é possível. Aí o evangelho vai ser pregado através da família. Que é a grande quebra de paradigma de Efésios 5, de Paulo escrevendo, esposa, submeta-se ao seu marido. É porque ele estava dizendo assim, tipo, chova no molhado. Isso. Mas o que ele estava dizendo? Você não precisa submeter. Então agora eu vou te pedir para submeter voluntariamente. Isso, exatamente. Então, por fato dele pedir para ela submeter, é quase que dizendo, você não precisaria mais submeter. Né? Como diz, agora nós entendemos, são todos a imagem de Deus, temos o Espírito Santo, a graça sobre nós, e agora voluntariamente você vai submeter, exatamente. Assim como ele fala para um escravo, né? Submeta-se. E assim, igual você falou, o reino de Deus a gente está submetendo a tudo. A verdade é que ninguém tá vivendo a experiência do cristianismo verdadeiro. Aí quando chega a submissão, fica todo mundo dolorido. Eu submeto ao pastor. Eu já submeti ao meu pai. Eu submeto às leis de trânsito. Eu submeto a tudo. Então, tipo assim, a questão no casamento... É claro que existe abuso, é claro que existe tudo não isso. É tão simples, né? Mas a vida cristã assim, uma jornada de submissão. Submeter-vos uns aos outros. Na experiência da igreja local a gente vive isso.